Se você já viu a nossa página no Facebook, eu já publiquei lá o tema dessa série, que é Homeschooling. Dia 3 de fevereiro, hoje, a gente vai falar sobre a Bíblia em casa, excepcionalmente às 9, começou o culto, por isso que eu coloquei essa marquinha. Semana que vem vamos falar sobre amor que limita. No dia 17, sobre pai e mãe, seus papéis. E no dia 24 de fevereiro, o lugar da igreja na educação. É um tema que tem a ver com família, sim. É um tema que tem a ver com educação. É um tema que tem a ver com o lar. Nosso relacionamento pai e filho. Então, assim, eu quero que você gaste esse mês de fevereiro refletindo sobre essas coisas que nós vamos falar, sobre cada uma delas, e pensando sobre cada uma delas. Eu vou me basear para falar sobre esse tema em Deuteronômio 11, de 18 a 28. Já já a gente vai ler o texto. E para mim, assim, falar sobre a Bíblia e sobre Bíblia em casa me fez justamente pesquisar por causa desse tema homeschooling. Esse tema está sendo tão debatido ultimamente, já existem mais de 6 mil crianças no Brasil que resolveram ter a sua instrução ou o seu ensino apenas em casa, sem ir para uma escola formal. E por isso tem se falado bastante sobre isso. Eu comecei a pensar sobre isso e existem várias controvérsias sobre isso. O governo está criando medidas, estão tentando saber como vão fazer essas coisas. Como que você vai conferir se as pessoas estão ensinando, de fato, as matérias elementares do ensino fundamental, do ensino médio? Essas crianças, será que elas não estão sendo, no fim das contas, doutrinadas por seus pais para terem uma mente cativa numa certa direção, numa linha política, numa linha, em alguma ideologia? Como que você confere, como você checa essas coisas? E se tiver, será que é direito dos pais fazerem isso? Principalmente quando a gente fala a respeito de religião, os pais criarem seus filhos em casa cristãos e não querer que eles vão para uma escola para ter um ensinamento laico. São questões, estão se debatendo por aí, mas de qualquer forma isso faz a gente também refletir. E quando a gente reflete sobre isso, quando eu penso sobre isso, eu dei uma relembrada sobre algumas disciplinas que têm a ver com a educação e com o ensino, já que a gente vai falar sobre o ensino em casa, o homeschooling, ou como ele se dá. Então, é interessante a gente falar sobre isso, sobre essa perspectiva do ensino também, ou de como a criança aprende. Ela aprende, existem várias análises, e aqui eu tenho tantos professores aqui, pedagogos, né, que conhecem muito bem sobre isso, então eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou ser bem pobre na minha explicação, para tentar dar uma explicação que seja bem eficiente, tá bom? E eu dividi então toda a forma de aprendizado que uma criança tem, embora existam várias inteligências, várias formas de você trabalhar o aprendizado da criança, mas ela basicamente aprende por observação. É como ela começa a aprender, quando ela é criança ainda, quando ela está dando os primeiros passos, quando ela ainda está enxergando o mundo, quando ela está começando a perceber o mundo, perceber o que, por exemplo, de 4 a 6 meses de idade, a criança ainda pensa que a mãe é parte do corpo dela, ela não tem essa visão ainda de mundo que separa ela como um indivíduo. Ela não consegue ainda ter essa percepção, ela ainda entende que ela se compreende como uma extensão do corpo da mãe, e ela vai aprendendo o mundo conforme ela vai crescendo e vai observando, quando ela reconhece o pai, reconhece a mãe, reconhece os animais de casa, os animais domésticos, reconhece a casa dela, o carro, os brinquedos dela, ela vai observando e vai anotando na sua mente, vai registrando aquilo que ela sabe que é de fato. Ainda tem a prática também, ela começa a experimentar coisas. Quando ela começa a caminhar, quando ela começa a martelar coisas, descobre que se ela joga o brinquedo na parede, ele quebra e faz um barulho legal e ela fica feliz, ela pega a próxima coisa, o controle remoto e joga também, daí ela pega o seu celular e joga também, porque ela vai praticando, ela vai aprendendo o que ela gosta de mundo, ela vai fazendo isso. E também por repetição, que ela faz uma vez, e a gente entra nessa, né? Quem que não gosta de pedir para a criança para repetir alguma fala, para repetir alguma cena, para aquela gracinha que ela faz, e ela vai gravando aquilo. Então ela aprende a contar os números e você pede para ela repetir, e ela repete, e ela repete, ela repete, isso vai aprendendo. Tá? São maneiras, tá bom? Essas são o básico sobre aprendizado. Você observa, você pratica, você repete e você aprende. E aí é interessante porque quando eu estava lendo sobre maneiras de aprender, eu descobri que a maneira
que você mais aprende é ensinando, inclusive. Quer dizer, quando você já não é mais criança e você já tem conhecimento, já domina, e você domina, vamos supor, 70% de um conhecimento, e você começa a ensinar, esse conhecimento que você tem também se amplia com mais facilidade, quando você reproduz, quando você ensina. E aí, o processo mental do aprendizado, ele tem todo um caminho que me fez, assim, quando eu li sobre isso, e a primeira vez que eu li sobre isso foi há muito tempo, eu dei só uma reformalizada na minha cabeça, mas o processo na mente da gente que é maluco. Dá só uma olhada. A primeira situação que a gente se encontra é que que somos inconscientes de que não sabemos. Por exemplo, eu vou usar o exemplo mais comum de tudo, tá? Você e o seu carro. Você não sabe o quanto você não conhece do carro a primeira vez que você pega um para dirigir. Eu vou aprender a dirigir. Quando você entra no carro e você talvez tenha ido em parquinho de diversão, isso aconteceu comigo. Parquinho de diversão, quando você vai dirigir, só tem só o volante e um pedal. Se você tira o pé do pedal, o carro para sozinho. E o volante gira o carro. Quando eu entrei no carro de verdade, o carro do meu pai, ele deixou eu sentar no banco do motorista, quando eu olhei, tinham 3 pedais. Tinha uma coisa diferente. Eu não sabia que o carro tinha 3 pedais. Eu era inconsciente da minha ignorância. Esse é o primeiro estágio de todo mundo. Nós nem sabemos o que nós não sabemos. As crianças são assim. Você, quando chega na igreja em relação às doutrinas bíblicas, por exemplo, você é assim. Você não sabe o que você não sabe. Você vai começar a descobrir as coisas ainda. Então a gente passa por uma segunda fase do aprender, que é você estar consciente de que você não sabe. Então agora eu preciso aprender. Quando eu descobri que tinha 3 pedais no carro do meu pai, eu precisava saber para que servia tanto pedal, porque no parquinho de diversão, o carrinho de bate-bate só tinha um e funcionava tudo. E aqui tem 3. Para que servem os outros? Como que eles funcionam? Aonde eles me levam? O que eles fazem com o carro? Será que é igual ao carro do James Bond? A gente aperta esse pedal e sai algum laser? Eu não sei, eu era criança, mas eu estava curioso. A gente quer saber, a gente quer agora entender o que eu não sei. Essa é a segunda fase do nosso processo mental. A terceira, e é a mais comum, nós estamos agora conscientes daquilo que sabemos. Porque agora eu sei para que serve, eu sei como é que funciona a troca de marcha, eu sei porque eu preciso colocar a primeira, eu sei como é que eu faço para o carro começar a sair do lugar, agora eu sei, mas eu ainda preciso ficar me controlando. Não sei se isso aconteceu com você, mas quando eu comecei a dirigir, e pelo menos quando eu estava na rodovia, e eu escutava o ronco do motor, eu ficava assim, será que eu estou em terceira? E eu precisava olhar, eu tinha que olhar e checar às vezes. E quando eu pegava o carro e ia dar ré, e eu não lembrava se tinha que pressionar e empurrar para frente, ou pressionar e trazer para trás da segunda. Aí eu tinha que olhar o desenho que estava em cima do câmbio. Já aconteceu com você? Você sabe como faz, mas você precisa ainda ficar analisando, você ainda precisa ficar checando, você tem que pensar. E quando você está começando a falar inglês, e você ainda tem que traduzir as frases quando você vai falar, você sabe, mas você agora tem que usar de uma forma consciente esse seu conhecimento para poder fazer com que tudo funcione. E aí entra a última fase do processo mental, que é a melhor de todas. Você está agora inconsciente do saber. Você agora sabe e não precisa pensar que sabe. Você entra no seu carro, dá partida e sai com ele e nem lembra de ter trocado as marchas, mas simplesmente está andando. Você está fazendo e não está precisando pensar em fazer, porque você simplesmente sabe, e isso agora é inconsciente, é natural, você faz, simplesmente. É que nem agora que você já pessoas que já são conhecem outro idioma e já são fluentes neles e não precisa mais ficar traduzindo na mente. Ela simplesmente fala, fala em outra língua, pensa em outra língua, porque já está, o saber já é inconsciente, já entrou
Esse é o processo. E assim funciona o aprendizado para todo ser humano, ok? Mas tudo bem. Quando a gente para então para falar sobre isso, talvez venha agora a ideia, o que isso tem a ver com a Bíblia em casa? Bom, eu acho que tem tudo a ver. Aliás, quando eu penso só nesse processo mental, eu já fico fascinado pela ideia de um dia ser inconsciente do saber de toda a verdade. Mas às vezes eu ainda preciso pesquisar. Nem tudo está tão inerente em mim, nem tudo está tão assim fazendo parte de mim, de uma forma que às vezes eu não preciso pensar. Opa, diz Deus diz na sua palavra que isso não é bom. É melhor eu voltar atrás e tomar um outro rumo. Às vezes a gente precisa pensar. Alguns simplesmente vivem a vida com toda essa sabedoria bíblica praticamente inconsciente dentro de si. Porque já é natural. Já está tão consciente, já está tão experimentado na palavra de Deus, tão habituado com aquilo que Deus diz em seu coração, que ele não precisa ficar materializando o pensamento e forçando o raciocínio para fazer aquilo que Deus quer. Esse seria um estado muito bom, mas essa excelência nós chegaremos um dia, no porvir, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nos dar um novo corpo, uma nova vida, uma vida eterna. Aí lá, com certeza, seremos inconscientes de tudo que sabemos, porque saberemos tudo naturalmente. Seremos perfeitos como Ele é perfeito. Mas até lá, fica o desafio. Homeschooling já tem então 6 mil pessoas aqui no Brasil, crianças que estudam em casa nesse processo de aprendizado, e eles acham que estão inventando a roda. Não estão. Queria dizer para você que Deuteronômio, capítulo 11, nos versículos de 18 a 28, já nos faz já nos chama a atenção para um homeschooling, já nos chama a atenção para a lição em casa. E por isso, hoje eu quero falar sobre esse tema, a Bíblia em casa. A Bíblia em casa. Acompanhe a leitura desse texto. Eu sei que vocês estão sem projeção, mas preste bem atenção porque ele é bem simples. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-na como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiveres andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que dá aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais os céus estão acima da terra. Se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele. Então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá no deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhe prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Amém? Bom, Deuteronômio, ele não fala do ensino formal. Isso é uma coisa que Deuteronômio está trabalhando, de um ensino formal.
Estamos acostumados a enviar nossos filhos para a escola, estamos acostumados a pagar alguém para ensiná-los. Estamos tão acostumados com isso que às vezes confundimos. Confundimos cegamente. E às vezes transferimos para a igreja o papel de educar nossa família, educar nosso filho, nos capacitar na espiritualidade. E Deuteronômio, nesse capítulo que nós lemos, deixa muito claro. Nunca foi o papel de uma instituição fazer isso. O papel é em casa. O ensino formal, ele tecnicamente não existia. O que existia era o ensino em casa. É em casa que a gente estuda a Bíblia. É isso que Deuteronômio diz. Primeiro, ele divide, ou no começo, quando ele fala sobre ensino não formal, eu poderia dizer em duas coisas que ele chama a atenção. A primeira, ele fala da palavra. Ensina esta palavra. E aí, a gente precisa dar uma averiguada o que significa essa palavra, ou o que tudo isso quer nos dizer. Qual palavra é do que Moisés está falando nessa hora? Vamos lembrar que Deuteronômio é justamente o final de um processo, é o final de um processo de caminhada em que o povo está pronto para se dirigir para a terra prometida. Foram 40 anos caminhando pelo deserto, foram 40 anos andando e aprendendo, até que uma geração deixasse de existir. Aquela geração que não compreendeu, aquela geração que não guardou as palavras, aquela geração que, apesar de ter visto toda a maravilha de Deus, não internalizou isso e não o conhecia ainda de fato. Agora tem uma nova geração que vai entrar na terra e está ouvindo esta palavra de Moisés. Então, esta palavra de Moisés é a repetição. É a repetição de toda a lei que ele já havia narrado. A palavra Deuteronômio significa isso. Ou pode ser repetição da lei, ou pode ser até mesmo outra lei, mas a gente sabe que é a repetição nesse caso, fica óbvio. Mas o fato é, agora Moisés está trazendo todo esse conhecimento para o povo e ele está ali aos pés do monte narrando por horas e falando todas as instruções para o povo. E junto com essas instruções está a instrução de fale a palavra. Fale a palavra. Todo esse ensino então, de Deuteronômio é a palavra. Outra coisa que é a palavra é toda a Torá. O livro que foi a base, ou o livro sobre o qual o judeu compreende que, se você quer ter uma vida plena e feliz, conheça a Torá. É isso que o judeu entende. E por isso eles aprendem a Torá desde criança. Aliás, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateucos. Esses livros, esses 5 livros, é a base, inclusive, da educação. É com esses livros que eles aprendem a ler, é com esses livros que eles aprendem história, é com esses livros que o judeu aprende. Esse é o livro básico deles. Toda criança começa a aprender lendo o Pentateuco e lendo a Torá. E também a palavra é a verdade. Jesus é chamado da palavra. Moisés não tinha esse conhecimento, mas ele tinha a revelação do Espírito Santo. E quando Moisés diz isso, ele faz uma ponte com o que haveria de acontecer muito à frente, no tempo. Mas que para nós, que já estamos do lado de cada história, conhecemos bem. Cristo é a palavra. João, quando narra o início do seu evangelho, fala da palavra. Ele é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Cristo é a palavra. Então, qual palavra nós temos que ensinar? A Bíblia. Cristo, a Torá, as leis de Deus, ela é a palavra. E então por isso Deuteronômio ele fala desse ensino, e esse ensino da palavra que deve ser colocado dentro de casa, porque a realidade que ele aponta é justamente a da família.
porque naquela época o ensino se dava dentro de casa. Mas fica muito mais óbvio ainda quando ele nos traz 4 imperativos para a instrução. Grave estas palavras, amarre a essas palavras, ensine estas palavras, escreva essas palavras. Deixa eu ler para vocês de novo esses versículos. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Coração é onde a gente sente. Mente é onde a gente conhece. É assim que o judeu entendia. E por isso, Moisés está dizendo para eles, para toda aquela gente que está ali em volta dele, é importante que vocês conheçam, guardem na sua mente, mas é importante que você entenda ela, guarde no seu coração. Tem muita gente que conhece. Eu trombo com pessoas que já foram evangélicas, citam textos bíblicos, citam versículos, citam coisas assim que às vezes nem eu conhecia. Mas não está no coração. Precisa ter as duas coisas. Guarde na sua mente, mas guarde no coração. Conheça a palavra, mas entenda essa palavra. Deixa ela agir. O segundo imperativo, amarre-a. Amarre-a como símbolo nas suas mãos e prenda na sua testa. Os judeus levaram isso de uma forma tão literal que eles têm em vários dos rituais deles caixinhas com trechos da Torá anotados, enrolados, e aí eles amarram mesmo e ficam com elas amarradas na testa. Você já deve ter visto já isso em alguma cena de filme, alguma coisa assim. Mas não é apenas esse amarrar literal que Moisés está dizendo. A mão era o símbolo do trabalho. Todo o trabalho era manual. Você não tinha manufatura quando Moisés escreveu esse texto. Todo trabalho é manual, tudo é feito com a mão. São as mãos que trabalham. Então, o que Moisés está dizendo aqui é que suas mãos tenham essa lei amarradas nelas. O seu trabalho tem que ser um sinônimo dessa lei. Aquilo que você faz tem que ser. E a testa é aquilo que você mostra, é o que as pessoas veem. É a visibilidade. Quem te vê conhece a palavra. Quem te vê sabe o que está no teu coração. E aquilo que está no teu coração é a palavra. E aí, ele cita as duas coisas porque tem que haver coerência. Uma das coisas que Moisés está ensinando aqui para o seu povo, que haja coerência entre aquilo que você tem mostrado e aquilo que você tem feito. Tem que haver uma harmonia. Pessoas que mostram uma coisa e fazem outra, são hipócritas. Mas Moisés está nos convidando a gravar essa palavra na mente e no coração, nas nossas mãos, na nossa testa. E aí você vai lembrar de uma música das crianças, que as criancinhas cantavam antigamente. Na minha geração de criança a gente cantava, né? Não é em português arcaico não, tá? É em português comum mesmo, tá bom? Não é tão tempo assim que fui criança. Mas era o que você faz, o que você diz. Deus escuta e tudo vê, sim, vê. Tudo que você diz, escuta o Senhor, né? Era uma coisa assim, faz tempo mesmo. Mas o que você faz, o que você diz, Deus escuta e tudo vê. Ele está o tempo todo, Ele está ao seu lado, Ele está com você, Ele está te vendo, Ele está te acompanhando a cada passo certo, cada passo errado, cada caminhada, cada vez que você o alegra, cada vez que você o glorifica, cada vez que você o despreza, cada vez que você magoa o coração de Deus, Ele está ali do seu lado, te vendo. E Moisés então diz isso. Mas gravar e amarrar, se você lê atentamente esse texto,
Deuteronômio 11, leia em casa depois, Deuteronômio 11, de 18 a 28. Gravar e amarrar, ele está falando para a segunda pessoa. Tu, você, grave e amarre. Grave essa palavra, você, ele está falando isso para você. Grave e amarre. Na sequência dos versículos, ele joga para eles, terceira pessoa. Ensine para os outros. O foco agora é o terceiro. Os seus filhos. Ensine, né, a seus filhos, conversando a respeito delas enquanto estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. E escrevam-na nos batentes das portas de casa e nos seus portões. E olha que interessante, ensine essas palavras, e ele usa extremos, sentado, andando. Ensine, quando estiver à mesa, mas quando você estiver ocupado, quando você estiver cheio de coisa, quando a sua agenda estiver louca, você precisa sair cedo, voltar tarde, não use isso como desculpa, porque Moisés está dizendo que enquanto você estiver fazendo algo, você também tem que ensinar os seus filhos. Às vezes a gente acha que o ensino em casa, ele é reduzido ao culto doméstico. E Moisés está dizendo que não, presta atenção nos extremos. Quando você estiver sentado em casa com eles, quando você estiver caminhando, ensine os seus filhos. E ele usa um outro extremo também. Quando estiver deitado ou quando estiver levantado. Todo tempo. Mas aqui a gente precisa lembrar do processo do aprendizado. Crianças aprendem observando. E aí entra uma temática curiosa. Você conhece a história do pai que ensinou o filho a não pisar na grama, colocando a placa de não pise na grama? Conhece essa história? Um dia eu ainda vou fazer disso um filminho, bem pequenininho, assim, um curta de uns 30 segundos. Né? O pai está ensinando o filho a não pisar na grama. Ele faz uma placa, não pise na grama. E então, o pai está fincando a placa, falando bravo com o filho, apontando o dedo para a placa, não pise na grama, não pise na grama. Mas enquanto ele faz isso, ele está pisando na grama, porque ele teve que pisar para ir até o gramado e colocar a placa. O filho olhando o pai, imagine que a criança criativa, imagine que ela, quando vê o pai em cima da grama, na cabeça dele, o pai não está dando uma bronca, ele está todo saltitante, ele está todo feliz, porque está pisando na grama, e pisar na grama é tão bom. Sabe, quando a grama está geladinha, você corre descalço na grama, não dá para rolar, porque depois coça tudo, mas pisar na grama é bom. E a criança está olhando o pai em cima da grama. A lição que ela vai aprender é que pisar na grama é bom. Apesar da placa estar dizendo, não pise na grama. O que eu quero dizer com isso é que ensine essas palavras e escreva essas palavras, está relacionada com pais que colocam a placa, mas não fazem o que a placa diz. É pelo exemplo. Não é dizendo para o seu filho, ore, que ele vai orar. Não é dizendo para o seu filho, leia a Bíblia, que ele vai ler a Bíblia. Não é dizendo para o seu filho, faz certo, que ele vai fazer. Mas é quando você fizer certo, quando você orar, quando você ler a Bíblia. Ele aprende observando. E por isso, Moisés, quando fala para as famílias, dizem aos pais e às mães,
façam na presença dos seus filhos, enquanto estiver trabalhando, enquanto estiver em casa, enquanto estiver caminhando, no processo, na vida, no dia a dia. Faça diante dos seus filhos, deixe eles te ver buscando a Deus, deixe eles te ver adorando a Deus, deixe eles te ver dizimando, deixe eles te ver caminhando com Deus, fazendo boas escolhas, deixe eles perceber como vocês consertam conflitos, como vocês se perdoam mutuamente, deixe eles perceberem na família, na vida de vocês, tudo aquilo que ele tem ensinado, que seus filhos vão aprender. Isso é homeschooling. Isso é ensinar em casa. Por isso, a primeira coisa que a gente precisa aprender com esse texto é lugar de Bíblia, o lugar de ler a Bíblia é em casa. Tem muita gente que me cobra às vezes, fala, pastor, nossa, na igreja não precisa nem levar a Bíblia, né? Vocês projetam tudo, agora virou, né? Tá uma festa, né? Não precisa. E geralmente eu digo assim, meu querido, eu não me preocupo com as pessoas que não abrem a Bíblia na igreja. Eu me preocupo com aquelas que não estão abrindo a Bíblia em casa. Porque se a sua espiritualidade depende da 1h30 que nós ficamos aqui neste templo, se a sua espiritualidade, a única leitura bíblica tem sido exatamente essa 1h30 que nós temos aqui, nós poderíamos ler a Bíblia apenas 1h30 todo domingo, que ainda assim não faria nenhuma diferença na sua vida. Porque o problema não é a 1h30 que você tem aqui, mas são os outros 7 dias da semana que sobraram, que você também não lê. O lugar de ler a Bíblia é em casa. Lugar de abrir a Bíblia é em casa. Lugar de folhear, de conhecer os textos, de ler as histórias, de ler os aparatos críticos, de ler os comentários, de observar as coisas que estão aqui narradas, é em casa. É lá na sua casa. É lá onde a Bíblia está lá, encostada embaixo do móvelzinho, poeirada, que você tirar vai ficar até a marca da poeira que debaixo da Bíblia que não tem. É lá, é aquela Bíblia que já está surradinha, com o nome de quem te deu de presente. É ela que vai fazer toda a diferença, e não a 1h30 que nós temos aqui. Eu poderia projetar, imprimir, até achar um holograma da Bíblia, para ficar aparecendo na sua frente, para você ler confortavelmente, e não faria diferença, porque o problema são os 7 dias que estão lá na sua casa. E lá você tem que ler a Bíblia. E é esses 2 primeiros versículos apenas de Deuteronômio estão nos chamando a isso. 3, na verdade. O 20, escrevam-na nos batentes e nas portas das casas. Nos batentes das portas e nos seus portões. Deuteronômio cria 2 situações. E agora é interessante que ele está falando para um povo que morava no deserto, que mora em tenda, que ainda não tem casa e ainda não tem muros. Essa geração nunca morou numa casa, provavelmente. Muitos deles nasceram no deserto. Moraram em tendas. Comiam o maná que Deus mandava. Eles nunca moraram em casa. Quando Moisés deve ter falado isso, alguns ali de 20, 30 anos de idade, já estavam 40 caminhando no deserto. Né? Os de 20 e 30 nasceram no deserto. Cutucava o outro e viu o que é batente. O que é batente? Porque eu nunca morei numa casa que tenha batente. Eu nunca morei numa casa, eu morei em tenda. A vida toda. Mas Moisés está convidando essas pessoas para o que vem à frente. Para a realidade que elas vão enfrentar de vida. Se preparem para a vida nova que Deus está dando para vocês. Se preparem para aquilo que vai acontecer com vocês. Se preparem para o que vai acontecer depois do Jordão. Vocês vão ter casa. Vocês vão ter muros. Proteja a sua casa. Proteja seus muros. Com o quê? Com a palavra. Com a verdade. E ela nos aponta então, essa proteção, para 2 linhas, 2 direções. Gravar, amarrar, escrever, ensinar
nos leva para desafios. E se você continuar lendo esse texto, você vai perceber que são 2 desafios que são destacados. 2 desafios, um no versículo 21, que é o desafio de conquistar, e os desafios de 23 a 25. Mas é interessante que e de 23 a 25 são os obstáculos ao conquistar. Ok? Primeiro desafio, no versículo 21, conquistas. Conquistas. Para que na terra que o Senhor jurou que daria a seus antepassados, os seus dias, os dias dos seus filhos, sejam muitos. Nessa terra os seus dias sejam muitos, e sejam tantos como os dias durante os quais os céus está acima da terra. Essa terra que vocês vão conquistar, essa terra que Deus prometeu, Deus vai dar a vocês. E por isso, para que isso aconteça, grave, amarra, escreva, ensina, guarde essa palavra, guarde ela na sua vida, guarde ela na sua história, deixe ela visível em tudo que você faz, tudo que você é, para que quem te conheça saiba quem é o seu Deus, saiba quem você revela, saiba quem você transparece. E então você vai conquistar. Por mais que possa parecer pentecostal isso que eu vou dizer, é promessa do Senhor. É promessa dele. E quando a gente para pensar nas conquistas, é importante a gente fazer uma avaliação do que Deus faz quando a palavra dele chega em alguns lugares. Você sabia que o Brasil já foi colonizado durante alguns anos por colônias calvinistas, antes de ser totalmente um país português? Você sabia disso? No Recife existem comunidades e regiões onde calvinistas chegaram e colonizaram por algum tempo. Depois eles foram expulsos. Mas aquela região é conhecida como uma das regiões mais desenvolvidas no seu período. Onde os evangélicos chegam, há uma diferença social, cultural. Aliás, o sul do país, quando a gente olha alguns tratados que foram feitos, por exemplo, o tratado para que no Brasil pudesse ter pessoas celebrando cultos, cultuando em outra religião que não fosse a católica. Isso aconteceu na época de Dom Pedro. Dom Pedro abriu exceção e abriu permissão para que outras religiões pudessem ser pudessem realizar seu culto. Era proibido fazer proselitismo, ou seja, você não podia fazer a evangelização, vamos dizer assim, mas as pessoas podiam ter o seu culto, podiam ter a sua fé em solo brasileiro. No começo, nos navios ancorados, depois deixou fazer dentro do solo brasileiro, pisando em solo brasileiro. Por que ele fez isso? Porque ele precisou trazer ciência para o sul do país, precisou trazer conhecimento de engenharia, e ele trouxe alemães que tinham esse conhecimento, e eles povoaram, e eles criaram todo um arsenal de colônias de totalmente produtivas, e que até hoje são referência, a maioria deles luteranos, evangélicos. Aliás, não vamos muito longe, vamos ficar em Santa Bárbara do Oeste, que nós conhecemos tão bem, que acabou de fazer 200 anos. Santa Bárbara do Oeste, se você lembra da história, já leu a história, era a propriedade da dona Margarida, e ela tinha terrenos que iam de Sorocaba até a capital. O pai dela era muito rico, e nessa região ela doou aqui na Praça do Centro, aonde hoje é a matriz, dedicada à santa que era da devota, a quem ela era devota, Santa Bárbara. E por isso a cidade acabou tendo esse nome. Mas quando a cidade de Santa Bárbara começa a se desenvolver de verdade, com a chegada dos protestantes vindo do sul dos Estados Unidos. A chegada dos protestantes, presbiterianos, batistas e metodistas, que trouxeram para Santa Bárbara do Oeste a cultura do amendoim, da melancia e do algodão, e colocou Santa Bárbara do Oeste numa rota de produção agrícola.
os evangélicos, em geral, pessoas que gravam, amarram, escrevem e ensinam a palavra, por algum motivo celestial, conquistam, criam coisas, desenvolvem-se de uma maneira diferente. E isso é em todo o mundo. Eu citei 3 exemplos aqui no Brasil, mas se você vasculhar as histórias do mundo ou estudar a história da igreja cristã, você vai perceber que essa realidade acontece em todo lugar que o evangelho chega. Quando o evangelho chega, se desenvolve, cresce. Não é à toa que, e aqui puxando a sardinha para presbiterianos, a melhor instituição de ensino privada que existe no Brasil é presbiteriana. Instituto Presbiteriano Mackenzie. Sim. Porque somos. E não me pergunte por quê, mas Deus simplesmente faz isso. Pessoas que gravam, amarram, escrevem, ensinam a palavra de Deus, conquistam. E é isso que Moisés diz para o seu povo. Mas além de conquistar, a segunda coisa são os obstáculos que eles vencem, de 23 a 25. Então o Senhor expulsará todas as nações da presença de vocês, porque não vai ser fácil conquistar. Não é fácil conquistar. Não é assim, você chega no lugar e já está tudo prontinho. É só você apertar o botão e iniciou o processo de Deus abençoar a sua vida. Muito pelo contrário. Vai ter gente para você, nação para expulsar. Isso o povo de Deus, chegando lá. Nações para você expulsar, e Deus expulsará eles da presença de vocês. Despojarão nações maiores e mais fortes que vocês. E todo lugar que vocês puserem os pés de vocês, o seu território se estenderá. E todo lugar onde puserem os pés será de vocês. E o seu território se estenderá do deserto até o rio do Eufrates, até o mar do ocidental, um triângulo assim. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhe prometeu, terá pavor e medo de vocês e todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Conquista e enfrenta obstáculos. Versículo 22 está bem no centro desse grupo que eu li para vocês. Entre conquistar e entre atravessar os obstáculos, Deuteronômio deixa um texto em evidência, que diz o seguinte: se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes ordeno, mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, e andando em todos os seus caminhos, e apegando-se a Ele. Existe uma condição, e eu queria lembrar: amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, é justamente o mandamento que Jesus nos ensina. Entre conquistar e entre atravessar os obstáculos, existe uma coisa para a gente fazer: amar a Deus sobre todas as coisas. O problema é quando a gente quer conquistar, e o nosso coração não é direcionado por Deus. Aí a gente vira tirano. Aí você conquista, e perde sua família. Aí você conquista, e precisa fazer trabalhos que não agradam a Deus. Roubar, ocultar, corromper. Mas quando Deus é o centro, e você ama a Deus sobre todas as coisas, conquistar e atravessar obstáculos são coisas que acontecem. E nós conquistamos e atravessamos os obstáculos. É difícil, dá trabalho, mas atravessamos. E quantos de vocês aqui que já não narraram, conversando comigo, obstáculos que atravessaram e passaram? Na casa própria, de conseguir pagar, conseguir adquirir um bem, um lugar seguro para a família, terminar a faculdade, mudar de área, começar um trabalho novo, começar uma família, obstáculos, educar filhos, obstáculos, mais dificuldades, e Deus tem nos ajudado em todas elas. Ele tem que ser o centro.
Você tem que gravar, amarrar, escrever e ensinar a palavra. Mas tem que ter Deus no coração enquanto faz isso. Senão viramos tiranos. E aí, não vai dar certo. Não vai funcionar. Mas, por fim, você tem uma última palavra aqui. Uma de obediência. Prestem atenção, versículo 26. Preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês duas coisas: bênção e maldição. E quando eu leio esse versículo 26, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Éden. Estamos tendo aqui uma repetição do Éden. Deus não usou essas palavras para Adão e Eva, mas ele poderia dizer isso muito bem. Porque é a mesma coisa. Adão, Eva, eu estou colocando diante de vocês agora. Bênção e maldição. Quer ser abençoado? Confia em mim. Quer ser amaldiçoado? Duvida de mim. A gente sabe o que Adão e Eva escolheu. Duvidaram. 3 vezes a palavra obediência aparece nesse texto. Começa com obediência, agora prestem atenção. Obediência. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês bênção e maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do seu Deus que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus. Agora, olha como Moisés classifica a desobediência. Se afastando do caminho, é uma coisa que a gente faz quando a gente desobedece. E a segunda coisa, seguir deuses desconhecidos. Por isso que é a figura do Éden. O que Eva fez foi seguir um Deus desconhecido e se afastando do caminho do Senhor. Deus disse, não coma do fruto. Mas a serpente disse, Eva, ninguém está vendo. Eva, todo mundo faz. Só porque seu pastor falou que não é para fazer. Eva, olha esse fruto, é tão bonitinho, dá uma mordidinha, vai. Só uma mordidinha, não precisa comer ele inteiro. Só uma lambiscadinha, vai. Deuses estranhos. Só, querido, a verdade é que Moisés cita isso para o povo. E eu e você sabemos muito bem que o povo judeu muitas vezes escolheu a maldição. Muitas vezes. E eu seria hipócrita se falasse para você que eu também, na minha vida, às vezes não escolho errado. Eu sei que você também faz isso. Porque a verdade é que nós não temos condição de sempre escolher a coisa certa. Escolhemos quando convém. Mas quando convém algo que vai nos beneficiar e está errado, muitas vezes resistimos. E graças a Deus por isso. Mas tem vezes que não dá. E a gente escolhe maldição. E o povo de Deus também escolheu maldição muitas vezes. Infelizmente. E a história acaba assim. Assim como no Éden, Adão e Eva deveriam ter morrido. Morrendo, morrerás o dia que comer do fruto. Mas Deus foi misericordioso com eles. Tirou eles do jardim, mas manteve eles com vida. Tirou eles do plano que ele tinha, mas deu um novo plano para eles. Deu um plano onde a imagem de Deus ainda permanecia neles. Prejudicada, mas permanecia. Aonde um Salvador foi preparado. Para o povo de Deus, judeu, que ouviu Moisés dizendo essas coisas, eles também não deram conta de gravar, ensinar, amarrar, escrever a palavra o tempo todo. Não ensinaram a seus filhos do jeito que deveriam. Muitos se perderam, muitos deixaram de existir. Mas Deus tinha um outro plano. E hoje, querido, ler e falar com vocês sobre bênção e maldição, eu sei que gera um maniqueísmo na cabeça da gente, e parece que Deus é só isso. Se eu fizer certo, Ele me abençoa, se eu fizer errado, lascou, deu tudo errado, acabou para mim.
Parece isso. Mas graças a Deus não é. Porque o mesmo plano para Adão e Eva, para o povo judeu, foi um plano para nós também. Ele enviou o filho dele, que tinha condições de amarrar, gravar, ensinar e escrever a palavra. E o filho dele, que tinha condições de fazer todas essas coisas, fez todas essas coisas por mim e por você. Na manhã de hoje, eu quero deixar bem claro uma coisa. Lugar de Bíblia é em casa. Lugar de ler a Bíblia é em casa. Eu não vou dar nenhuma outra lição para você. Eu não vou pedir para você fazer nenhum outro exercício. Eu só quero que você abra a sua Bíblia e leia. Não importa onde. Comece em Mateus se você quiser. Comece com João se você achar melhor. Comece em Gênesis. Mas leia a sua Bíblia.